Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá! Sou uma mulher de pouco mais de 30 anos que vai se casar este ano. Deveria ser um momento de pura felicidade, mas há algo que me preocupa. Meu noivo diz que não é grande coisa, mas para mim é um problema importante e tenho estado preocupada sozinha, então decidi compartilhar minha história aqui. É a primeira vez que escrevo algo assim, então pode não estar muito organizado, mas por favor, espero que possam me entender e me dar bons conselhos. Meu noivo tem 2 anos a mais do que eu. Ele começou a trabalhar um pouco mais tarde do que a maioria e, em seu trabalho atual, recebe um salário de cerca de $4.000 por mês. Seu salário base é calculado a uma tarifa horária muito baixa, então na verdade ele ganha um pouco menos de $1.500 por mês, mas recebe bônus adicionais de acordo com seu desempenho, o que eleva seu salário a esse valor. Ele trabalha com vendas, então os bônus são altos, e ele me disse que, aconteça o que acontecer, ele ganha pelo menos $4.000 por mês de forma estável. No meu caso, estudei arte e agora trabalho no campo do design. Eu costumava trabalhar em uma empresa conhecida no país, mas saí para trabalhar como freelancer. E embora fosse uma pena desistir dos rendimentos estáveis da empresa, agora posso usar meu tempo de forma mais flexível e nunca pensei em voltar a trabalhar em uma empresa. Eu ganho aproximadamente $3.000 por mês, mas posso gerenciar meu tempo de forma flexível. Se eu me esforçasse um pouco mais e trabalhasse mais horas, poderia ganhar tanto quanto meu noivo. No entanto, para mim, tanto o trabalho quanto as experiências de vida são importantes, então prefiro ganhar um pouco menos e dedicar tempo ao meu desenvolvimento pessoal. E embora meus rendimentos possam variar, meu noivo sabe que, se eu me esforçar, posso ganhar tanto quanto ele ou mais. Partindo do pressuposto de que nossos rendimentos mensais são semelhantes, começamos a falar sobre casamento e, naturalmente, discutimos quanto cada um tinha economizado. Eu, tendo começado a trabalhar imediatamente após me formar na universidade e tendo uma longa carreira antes de me tornar freelancer, havia economizado uma boa quantia. Também economizei de forma agressiva para estar preparada caso meus rendimentos diminuíssem ao me tornar freelancer. Então, antes de nos casarmos, eu tinha economizado $80.000. Meu noivo não havia economizado nem metade do que eu tinha. No entanto, decidimos não dar muita importância a quanto cada um tinha economizado. Cada um tem suas próprias circunstâncias e, embora ele seja mais velho do que eu, sua carreira profissional começou mais tarde, então é compreensível que ele tenha economizado menos. O importante é que ambos temos rendimentos decentes agora e que podemos economizar juntos no futuro. Juntando nossas economias, não poderíamos comprar um apartamento, mas poderíamos alugar uma casa confortável. Meu noivo não teve nenhum problema com a ideia de começar em uma casa alugada. Dado que conhecemos aproximadamente os rendimentos anuais de cada um, calculamos que, mesmo no pior dos casos, em cerca de 5 anos poderíamos nos mudar para um apartamento de 100 metros quadrados com uma hipoteca. Como ambos temos rendimentos decentes, nenhum de nós pensou em pedir ajuda aos nossos pais. No entanto, as razões para não querer ajuda eram diferentes para cada um. No meu caso, meu pai teve um negócio de importação de produtos da China desde jovem, e foi bastante bem-sucedido, então cresci em uma família confortável. Graças a essa estabilidade financeira, pude começar a estudar arte desde pequena. No entanto, quando estava prestes a entrar no ensino médio, o negócio do meu pai começou a vacilar e finalmente faliu completamente. Passamos a morar em uma casa com um quarto e um porão que mal recebia a luz do sol. Houve momentos muito difíceis, como na temporada de chuvas, quando a água inundava a casa e tínhamos que passar a noite tirando a água sem poder dormir. Apesar de tudo, meus pais, especialmente meu pai, nunca quiseram que eu abandonasse meu sonho de estudar arte, já que eu me dedicava a isso há tanto tempo. Meu pai se dedicou ainda mais ao seu negócio e minha mãe fazia trabalhos temporários ganhando cerca de $1.000 por mês para nos ajudar. Apesar das dificuldades, eles sempre me proporcionaram as ferramentas artísticas caras de que eu precisava para continuar meus estudos.
Vivemos assim até que comecei a me preparar seriamente para entrar na Universidade de Arte. Naquele momento, o negócio do meu pai começou a se recuperar. Graças ao apoio incondicional de minha mãe, consegui entrar em uma boa universidade e, posteriormente, em uma boa empresa. A experiência e os contatos dessa empresa me permitem agora ganhar bem como freelancer e trabalhar em melhores condições do que muitas pessoas. Atualmente, o negócio do meu pai está indo bem, se meus pais quisessem, poderiam me apoiar sem problemas. No entanto, eu queria me casar sem pedir a ajuda deles, como uma forma de retribuir tudo o que fizeram por mim. Mas a situação do meu noivo era diferente. Ele é o pilar de sua família e não pode esperar apoio de seus pais. Ele me contou algo que nunca tinha mencionado durante nosso relacionamento. Todos os meses, assim que recebe seu salário, $2.000 são automaticamente transferidos para a conta de seus pais para suas despesas de vida. Isso me surpreendeu muito, pois é uma quantia considerável de dinheiro. O que me surpreendeu ainda mais foi quando meu noivo disse que, mesmo depois de nos casarmos, não queria deixar de enviar esse dinheiro para seus pais. Ele disse que fazer isso era seu dever como filho e falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso me fez questionar se eu estava sendo irracional ao pensar que isso era demais, já que representava metade do seu salário. Então entendi por que ele não tinha economizado muito, apesar de ter um bom salário. Reconheço que seu salário não é baixo para a sua idade, mas se ele precisa enviar tanto dinheiro para seus pais todos os meses, então ele não tem vantagem sobre aqueles que ganham menos. Embora digam que decidir casar-se com base no trabalho do outro ou no que ele tenha um casamento falso, acredito que é razoável considerar esses fatores ao escolher alguém com quem passarei o resto da minha vida. Não quero impedir meu noivo de apoiar seus pais depois de nos casarmos, mas também não posso aceitar que continuemos enviando essa quantia de dinheiro indefinidamente. Além disso, embora agora sejam $2.000, temo que, se sua situação financeira melhorar, essa quantia possa aumentar. Depois de pensar um pouco, disse ao meu noivo que não era contra ele dar dinheiro aos pais, mas que achava que a quantia era um pouco excessiva. Sua reação me deixou atônita. Ele me respondeu que, com seu pai já aposentado e sua mãe tendo sido dona de casa a vida toda, eles agora dependiam totalmente dele e que ele não podia simplesmente parar de dar-lhes dinheiro porque iria se casar. Entendo perfeitamente seu desejo de não fazer seus pais sofrerem mais, especialmente porque vi como minha mãe fez sacrifícios para que eu pudesse continuar estudando. No entanto, o que não entendo é que, quando minha família estava em dificuldades, minha mãe saiu para trabalhar e contribuir, mesmo que com uma pequena quantia. Gostaria de encontrar uma solução que funcione para ambos, mas temo que não estejamos na mesma página em relação a esta questão financeira. Precisava de uma solução para equilibrar o apoio aos seus pais sem comprometer nossa própria estabilidade econômica e planos futuros. Entendo que os pais do meu noivo tiveram empregos estáveis e sem grandes altos e baixos, mas não consigo entender que dependam tanto financeiramente de um filho que ainda não se casou. Se estivesse na situação oposta, tenho certeza de que minha mãe voltaria a trabalhar para não ser um fardo para mim. No entanto, não podia criticar meus futuros sogros, nem queria discutir mais com meu noivo sobre isso. Então terminamos a conversa e fui para casa. No caminho de volta, não conseguia parar de pensar nos números e questionar se realmente era certo destinar tanto dinheiro aos seus pais. Ao mesmo tempo, eu me debatia entre meu desejo de não impedi-lo de cumprir seus deveres como filho e a preocupação com nossa futura estabilidade financeira. Estava muito confusa, indo de um pensamento a outro sem conseguir chegar a uma conclusão clara. Como não respondi ao meu noivo, ele deve estar esperando minha resposta. Felizmente, devido à natureza de seu trabalho em vendas, ele esteve muito ocupado a semana toda, então ainda não precisei lhe dar uma resposta. No entanto, sei que não posso evitar essa conversa para sempre e estou em uma situação em que não posso dizer nem sim nem não. Qual seria a melhor resposta? Já estou preocupada com isso. O que devo fazer? Tenho tantas coisas na mente que não consigo organizá-las e só sinto que o estresse se acumula. Espero seus conselhos sábios e prudentes. Obrigada por ouvir minha história, e especialmente quero agradecer antecipadamente àqueles que me derem um conselho. Um mês depois.
Olá! Sou a mulher que estava estressada porque meu noivo estava enviando $2.000 por mês aos seus pais e queria continuar enviando a mesma quantia depois de nos casarmos. Me pediram para enviar uma atualização, então aqui estou, escrevendo novamente. Há um mês, me apresentei como uma mulher que estava prestes a se casar, mas agora preciso mudar minha introdução. Sou uma mulher de pouco mais de 30 anos que planejava se casar, mas que teve que romper o noivado com seu noivo. Infelizmente, depois de muitas conversas e reflexões, percebi que nossas diferenças eram muito significativas. E embora tenha sido uma decisão dolorosa, depois de pensar muito, recentemente terminei definitivamente meu relacionamento com meu noivo, pensando que era o melhor para ambos. Deixe-me contar como cheguei a essa decisão. Depois de compartilhar minha história com vocês, recebi vários conselhos, e o que mais me impactou dizia que, antes de se casar, é fundamental avaliar os valores e prioridades de ambos os membros do casal. E embora digam que o amor é o mais importante no casamento, no meu caso, um conselho realista como esse me chamou a atenção. Esse conselho sugeria que a compatibilidade em aspectos como o apoio financeiro à família é crucial para uma relação duradoura. Quanto mais pensava no tema, mais complicada me parecia a situação e não sabia qual era a resposta correta. Finalmente, depois de muitas reflexões sozinha, decidi contar tudo aos meus pais. Pensei que meus pais não gostariam da situação, mas para minha surpresa, tentaram ver apenas os aspectos positivos. Disseram que meu noivo devia ter refletido muito antes de decidir dar uma quantia tão grande aos pais dele, considerando que é jovem e provavelmente tinha muitas coisas que queria fazer. Acrescentaram que alguém que trata bem os próprios pais também será bom com os pais do parceiro, e que é uma sorte ter um genro que respeita os mais velhos. Meus pais me fizeram uma proposta e, assim que a ouvi, refleti profundamente sobre ela, também pensando no conselho que dizia para avaliar nossos valores e prioridades. Depois de pensar durante dias, soube que tinha que compartilhar minhas ideias e preocupações com meu noivo. Estava evitando vê-lo com várias desculpas, mas decidi contactá-lo imediatamente. Meu noivo, sendo um pouco distraído, nem se deu conta de que eu estava evitando nossos encontros por essa preocupação. Ao perceber que meu noivo não compartilhava minhas preocupações, me senti um pouco miserável por me preocupar sozinha. E embora me sentisse magoada, deixei de lado esse sentimento e, como de costume, nos encontramos para um encontro. Expliquei como me sentia. Disse que valorizava muito o apoio que ele dava aos pais dele, mas que também precisávamos considerar nosso futuro juntos e encontrar um equilíbrio que funcionasse para ambos. Expliquei que, para mim, era importante que ambos tivéssemos valores e prioridades alinhados para podermos construir uma vida juntos sem ressentimentos nem conflitos constantes. Disse que estava pensando na ideia dele de dar $2.000 por mês aos pais dele depois de nos casarmos. Ele reagiu com frustração, como se não quisesse voltar a falar sobre o tema, dizendo que já estava decidido e que não queria mais discutir sobre isso. Olhando para trás, acho que ele mesmo sabia que sua proposta era pouco razoável. Apesar da reação dele, continuei com nossa conversa. Disse que também queria dar $2.000 por mês aos meus pais depois de nos casarmos, assim como ele. Diferente do que meu noivo dizia sobre continuar a dar $2.000 aos pais dele sem nenhuma redução. Quando disse que queria fazer o mesmo com meus pais usando meu próprio dinheiro, a reação dele foi de incredulidade. A primeira objeção dele foi sobre meu salário, dizendo que como ganho menos do que ele, essa quantia era desproporcional e inadequada. Respondi que não se preocupasse, porque se eu trabalhasse um pouco mais, poderia ganhar tanto quanto ele. Então, ele começou a falar sobre meus pais. Meu noivo argumentou que, ao contrário dos pais dele, meus pais têm um negócio e ainda estão ativos, então não precisam do nosso dinheiro. Ele disse que, como meus pais estão bem financeiramente, não faria muita diferença se eu desse uma parte do meu salário para eles. Respondi que entendia o ponto dele. Então mencionei a proposta dos meus pais, que, ao verem quanto ele queria apoiar os pais dele, eles decidiram nos ajudar com a casa. Expliquei que a razão pela qual eu queria dar aos meus pais uma quantia semelhante à que ele dava aos dele era porque íamos receber uma casa dos meus pais. Então, meu noivo me perguntou se eu já havia falado com meus pais sobre dar-lhes $2.000 por mês.
Respondi que não, que era apenas uma ideia minha. Ao ouvir isso, ele suspirou aliviado. Em seguida, disse que, dado que meus pais tinham os meios para nos presentear com uma casa, não fazia sentido eu dar-lhes essa quantia de dinheiro. Argumentou que, considerando que a expectativa de vida agora é de cerca de 100 anos, se dessemos $2.000 por mês durante 40 anos, isso somaria quase $1 milhão, o que era uma quantia absurda. Acrescentou que com esse dinheiro poderíamos simplesmente pegar um empréstimo e comprar uma casa de $1 milhão, insinuando que eu não sabia calcular. Fiquei atônita. Minha proposta foi uma forma de ver como ele reagiria, mas sua resposta, calculando até a expectativa de vida de 100 anos e dizendo que minha ideia era absurda, me deixou sem palavras. Foi incrível ouvir como ele justificava que seu dever filial era válido, mas o meu não, baseando-se apenas na situação econômica de nossos pais. Embora seus cálculos estivessem corretos, segundo sua lógica, ele já havia declarado que eu receberia uma casa, enquanto ele poderia simplesmente continuar dando dinheiro aos pais. Quando ele insinuou que minha ideia de dar dinheiro aos meus pais era absurda, comecei a pensar que este casamento talvez pudesse ser um erro. Na verdade, havia uma proposta adicional dos meus pais. E embora eu já quase tivesse tomado a decisão de terminar o relacionamento, mencionei a proposta adicional dos meus pais apenas para ver até onde iria sua falta de lógica. Então fiz ao meu noivo a última proposta sugerida pelos meus pais. Disse que quando nos casássemos, em alguns anos, meus pais provavelmente se aposentariam e meu pai planejava me passar seu negócio. No entanto, eu não tinha intenção de deixar meu trabalho no campo da arte. Então, meu pai sugeriu que, nesse caso, ele poderia passar o negócio para meu futuro esposo. Quando contei sobre a oferta dos meus pais, parecia pensar que havia encontrado uma grande vantagem. Pensava que tanto eu quanto meus pais éramos ingênuos, aproveitando-se da situação. Isso me deixou claro que seus valores e prioridades não estavam alinhados com os meus. Naquele momento, soube que não havia futuro no nosso relacionamento. A forma como ele via a responsabilidade financeira e o respeito para com nossos pais era incompatível com o que eu considerava justo e razoável. Naquele momento, vi como os olhos do meu noivo começaram a brilhar. Parecia estar cansado do seu trabalho atual, tentando se manter no nível dos outros, e a ideia de herdar um negócio despertou seu interesse. Embora tentasse disfarçar seu entusiasmo, não conseguiu ocultar completamente sua emoção e se mostrou cauteloso, rejeitando a oferta inicialmente para não parecer muito ansioso. Provavelmente, até aquele momento, meu noivo continuava a pensar que eu estava desesperada para me casar com ele, acreditando que eu não tinha outras opções. Disse que não podia aceitar o negócio imediatamente, que o lógico seria que depois de nos casarmos ele deixasse seu trabalho atual e começasse a trabalhar na empresa do meu pai para aprender como funcionava. Apesar da generosa oferta dos meus pais, ele continuava sem mostrar flexibilidade nem disposição para ajustar suas expectativas. Foi nesse momento que tive a certeza de que seguir em frente com a relação não seria o melhor para mim. Embora já não tivesse intenção de me casar com meu noivo, não encontrei as palavras para terminar a relação e simplesmente fui para casa sem dizer nada. Passei cada dia pensando em como dizer que queria terminar, até que, alguns dias depois, ele me contatou perguntando quando deveria começar a trabalhar na empresa do meu pai. Ele me disse que já havia pedido demissão do seu trabalho atual. Foi então que finalmente encontrei a coragem para falar. Perguntei quem tinha dito que meu pai lhe daria a empresa. Com voz confusa, ele me respondeu que eu tinha dito que meu pai transferiria o negócio ao marido de sua filha. Respondi que isso era verdade, mas perguntei por que ele pensava que meu pai já era seu sogro. Lembrei-lhe que, embora tivéssemos falado sobre casamento, nossas famílias nem sequer se conheciam ainda. Então, com voz cheia de confusão, ele me perguntou a que me referia. Expliquei que quando ele disse que só queria dar dinheiro aos pais dele e não aos meus, decidi que não queria me casar com ele. Disse que sentia por não ter contado antes, mas que ele também tinha tomado decisões importantes, como deixar o trabalho, sem me consultar. Disse que ele havia assumido coisas por conta própria e que eu não podia fazer nada a respeito, e desliguei o telefone. Foi assim que terminei meu relacionamento e rompi o noivado com meu noivo.
Desde aquele dia, ele tem tentado me contatar, dizendo que cometeu um erro, que desistiria de dar dinheiro aos pais e que me daria o controle de nossas finanças se eu voltasse com ele. No entanto, não terminei nosso relacionamento só por causa do dinheiro. Simplesmente percebi que alguém com uma mentalidade de eu estou certo e você está errado não era um parceiro adequado para o casamento. Descobri que, embora meu noivo tivesse pedido demissão, devido à escassez de pessoal no seu campo, sua demissão não foi processada e ele pôde voltar ao seu posto. Eu não desejava que ele ficasse sem meios de subsistência, só queria romper o noivado. Sinto-me satisfeita por lhe ter dado uma lição, que ser ganancioso demais pode ter consequências. Espero que no futuro ele forme uma família e que sempre lembre dessa experiência, refletindo sobre seus erros e sendo grato. E embora eu esteja solteira novamente, sinto-me mais aliviada. Tenho menos estresse do que quando estava com ele e acho que estou vivendo uma vida melhor. Agora, planejo focar mais no meu trabalho e aumentar meus rendimentos para garantir que ninguém me subestime no futuro. Por favor, desejem-me sorte nesta nova fase da minha vida. Obrigada por ouvir minha longa história. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.